Vocês pediram e cá estou um vídeo para falar sobre a minha pausa no canal, sobre o que aconteceu nesses últimos meses, né? Coisas boas, perrengues que aconteceram também. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um relato realmente de como foram esses últimos meses. Para quem não tem Instagram, né, acaba não sabendo de nada, então eu vou falar tudo aqui. Mas antes de começar essa retrospectiva, eu já quero deixar um convite, porque na próxima semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, eu vou dar um workshop gratuito. Então, se hoje tu tá aqui no canal, né, eu sei que é porque tu quer mudar a tua vida, tu quer ter uma vida com bons hábitos, quer conseguir ter mais foco e disciplina para conquistar os seus objetivos, seja ter a tua independência, conquistar a tua liberdade, crescer na tua carreira. E para isso, existem 7 habilidades que são essenciais, que eu estudei muito nos últimos anos, que eu desenvolvi, que eu mapeei, e eu vou ensinar quais que são essas 7 habilidades, então, que tu precisa desenvolver para conquistar a vida que tu quer lá nesse workshop gratuito Domine Sua Vida. Eu vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações para tu fazer a tua inscrição. São 3 aulas totalmente gratuitas, vai ser muito incrível. E aí, no término do workshop, caso tu queira dar um passo além para estar perto de mulheres que estão dentro dessa transformação, para ter uma direção aí e um passo a passo para mudar todas as áreas da tua vida, eu vou abrir as inscrições para a Academia de Protagonistas, o nosso novo formato, agora que a gente teve aí umas mudanças. Mas então, faz o workshop gratuito, vai ter muito conteúdo, exercícios que tu não vai se arrepender. É só apertar ali no link da descrição e vamos lá então para nossa retrospectiva. Bom, começando então pelo começo, por que eu fiz essa pausa de 4 meses no canal? Antes de mais nada, essa pausa ela não foi uma pausa planejada, assim, nossa, eu vou fazer uma pausa de tantos meses no YouTube. Não, não foi isso. E para entender o motivo dessa pausa, tu tem que saber uma característica que eu tenho. Gente, eu sou uma pessoa muito empolgada com as coisas. Talvez vai ter alguém aí que vai se identificar. Quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um projeto, alguma coisa, eu quero logo começar. Só que como eu sou empolgada, eu acabo começando várias coisas. Eu não sou assim uma pessoa que tem muita paciência para esperar, sabe? Ah, eu vou fazer no mês que vem, eu vou fazer no ano que vem. Não, eu quero fazer agora. E por mais que muita gente pense que isso é uma coisa positiva, na verdade também se torna uma coisa negativa. Lógico que é bom a gente ter iniciativa, a gente começar as coisas, a gente ter animação para começar as coisas, mas isso se torna negativo quando a gente não começa a impor limites, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E o meu problema nunca foi assim, eu tô me cobrando para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, não é isso. É o fato de que eu gosto muito de muitas coisas, às vezes eu acabo, né, assumindo várias coisas porque eu tô empolgada, e aí quando eu vejo, eu tô com um monte de coisa. E aí eu cheguei num ponto em que eu tava com tanta coisa pra fazer que isso começou a me gerar ansiedade. Eu percebi que eram coisas que eu gostava, eram coisas que eu queria, mas apesar disso eu teria que abrir mão de certas coisas pra que eu conseguisse ter uma rotina leve, né? Porque isso acaba indo para outras áreas da nossa vida. A gente fica ansiosa, fica sobrecarregada, fica cansada. Quando vê, a gente não tá com vontade de fazer coisas que a gente gosta. E eu percebi, se eu tô me sentindo assim, isso não tá me fazendo bem, eu preciso tomar alguma atitude. E aí, por mais que isso me doesse muito, eu precisei fazer algumas escolhas de adiar alguns projetos, de realmente focar em mim e focar na minha saúde física e na minha saúde mental, para que eu conseguisse colocar as coisas no lugar, digamos assim, né? Me reorganizar e realmente assim conseguir ficar bem, né? Ficar ok, eu agora não consigo fazer todas as coisas, mas depois eu posso fazer. Então eu diminuí muito a minha frequência lá no Instagram de postagem, né? Fiquei um tempo aí mais off. Eu parei de postar aqui no canal. Teve outras coisas também na minha vida assim que eu deixei de fazer. Então realmente eu foquei em mim e isso foi muito, muito importante. Então a gente tem que sempre se atentar, né? Será que eu tô de fato querendo abraçar o mundo, fazer todas as coisas ao mesmo tempo e não tô tendo paciência de esperar? Porque isso é muito importante. Então foi basicamente por isso que eu acabei fazendo essa pausa e realmente eu esperei eu me sentir pronta pra voltar. Não foi assim, eu vou me obrigar a voltar. Não, eu pensei, não, eu vou focar agora. Quando eu tiver, assim, sentindo, ok, agora é o momento, eu vou voltar. E aí, por isso que eu voltei, né? Senti muita falta, mas foi muito bom dar essa pausa também. Mas, enfim, agora estou de volta e também com menos essa cobrança, né? De, eu preciso fazer todas essas coisas. Bom, dito isso, vamos então pra retrospectiva. Eu anotei aqui as coisas que aconteceram, porque foi bastante coisa, né? Desde ali maio, mais ou menos, né? As coisas que aconteceram.
pra vocês saberem o que rolou. Então, de coisas boas e de perrengues também, que nem eu falei. Então, maio, gente, maio é um dos meses que eu mais gosto do ano, porque é o mês do meu aniversário e o aniversário do Jimmy. A gente tem só uma semana de diferença. Ele é do dia 21 de maio e eu sou dia 28. Então, eu tava muito animada, muito empolgada pra esse mês. No final de semana ali do aniversário do Jimmy, a gente foi pra Curitiba, né, que é mais ou menos perto aqui de Balneário, aí dá umas 3 horas, então a gente foi passar ali uns dias lá, foi muito legal, a gente aproveitou muito, a gente foi em vários parques, fomos em cafés, então assim, foi muito gostoso pra descansar mesmo, sabe, pra liberar a cabeça. Eu tava precisando muito disso também naquela época, então foi super importante, assim, pra mim, pra ele também, né, que também queria descansar, e a gente conseguiu curtir, aproveitar, e aí eu tava já mega empolgada pro meu aniversário, que seria dali uma semana, né, que era o meu aniversário, nosso aniversário, né, de 25 anos. E eu sou uma pessoa que ama fazer aniversário, a gente adora fazer aniversário, e eu queria fazer uma coisa especial, eu queria sair, queria comemorar, enfim. E além do meu aniversário, tinha uma coisa que eu tava esperando muito, já fazia um tempo aí que a gente tava planejando, que era uma viagem muito especial pra um lugar muito incrível. Quem acompanhou no Instagram viu tudo, né, já vou falar pra onde que era, mas era uma viagem, né, pra fora do país, uma viagem grande que a gente planejou, enfim, e eu tava muito animada, porque era logo depois do meu aniversário. Mas enfim, tava lá eu, né, animadaça, esperando meu aniversário. A gente voltou de viagem de Curitiba. Deu ali, nem lembro, a gente recém voltou de viagem num final de semana. E aí eu comecei a ficar doente. Comecei ali a ter tosse, né, tava com dor de garganta. E aí já fiquei meio alerta, né, porque como a gente ia viajar, eu não podia ficar doente, eu não podia pegar Covid, por exemplo, para depois conseguir viajar. Não tinha nem como, porque a gente tinha que apresentar um teste negativo e, logicamente, eu não ia viajar doente, né? Eu não ia entrar no avião com Covid. Então, eu não podia pegar de jeito nenhum, né? Nem o Jimmy. Mas aí, enfim, eu tava ficando doente e começou a martelar na minha cabeça que eu estava com Covid, porque eu tava com sintomas, né? Bem como eu tive Covid em janeiro. E aí eu pensei, não, mas não pode ser de novo, ter Covid de novo, sabe? Não pode. Eu fiz as 3 doses da vacina, enfim. Sei que não evita pegar, né, mas eu simplesmente pensei que não ia ser. Mas, por descargo de consciência, decidi comprar um teste da farmácia pra fazer. Fiz o teste, deu positivo. Pensei, como assim? Isso não pode estar acontecendo, porque faltavam alguns dias para nossa viagem e eu literalmente teria poucos dias para me curar, conseguir viajar. E além disso, qual que era o meu receio? Era o Jimmy pegar, né, depois de mim. E aí, por exemplo, vamos supor que eu teria 12 dias, né, para testar negativo e conseguir viajar. E se o Jimmy pegasse Covid dali 6 dias? Ele ia ter 6 dias para se curar, né, testar negativo, não ia dar. O que a gente fez? A gente fez distanciamento em casa, nós dois. A gente ficou, gente, acho que foram 12 dias. Foi desde o dia que eu vi que deu positivo até o dia antes da viagem. A gente ficou distante um do outro. A gente não chegou perto um do outro. A gente não se encostava, gente. Vocês têm noção disso? 2 pessoas em casa. E aí, ele dormiu aqui, né, no nosso escritório, que a gente tem aqui um sofá-cama. E eu dormi lá. Eu tava completamente desolada, né? Porque não foi só nem a questão de a gente ficar longe. Foi também toda essa questão da viagem, né? Porque uma viagem, imagina o prejuízo que seria, né, pra cancelar tudo, enfim. Mas também porque eu fiquei mal, gente, eu fiquei muito mal dessa vez, eu tenho bronquite, então atacou, acho que a minha bronquite junto, enfim, atacou meus pulmões, e eu tava com muita falta de ar, muita tosse, foi muito pior do que a primeira vez que eu tive, sendo que eu tomei as 3 doses da vacina, então eu tava, assim, em pânico, ao mesmo tempo triste e ansiosa, foi, assim, uma sobrecarga mental muito grande. E no meio de tudo isso, tinha o meu aniversário, né, eu ia passar meu aniversário doente. E eu fiquei muito chateada com isso, lógico, né? Foi uma coisa assim que eu pensei, putz, tinha que ser bem na data do meu aniversário, né? Que eu queria fazer uma coisa, não ia poder fazer nada, ia ter que ficar trancada em casa mesmo. Mas o que eu decidi fazer, né? Eu pensei, não, eu não vou ficar nessa vibe, né? Eu acordei no dia do meu aniversário meio chateada, mas eu pensei, não, eu não vou ficar assim, eu não me permito ficar assim, eu vou dar um jeito de ficar legal hoje, de me animar, de me colocar pra cima, porque eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa, eu sou alta astral, sabe? Eu gosto de ficar bem, eu gosto de me motivar, eu não quero ficar nessa bad vibe. O que eu fiz? Eu lá, doente, saí da cama, me maquiei, decidi me arrumar, decidi fazer umas fotos naquele dia, porque eu gosto muito de fazer fotos em todos os meus aniversários, a cada ano. Eu faço uma foto, assim, pra acompanhar a minha evolução também. E aí, fiz essas fotos, né? Eu tinha balão, já que eu tinha comprado balão. A gente pediu daí delivery, né, com todo cuidado, enfim, pra receber torta, brigadeiro, porque eu pensei, não, eu vou, já que eu não posso, né, ir lá num lugar e tal, eu vou pelo menos pedir em casa. E aí comemos os
dois à distância, né? Eu aqui, ele lá longe, mas a gente comemorou do jeito que dava. Então, apesar disso, eu não quis me deixar abalar, sabe? Eu pensei, não, pelo menos eu tô em casa, eu não tô numa cama de hospital, sabe? Eu podia estar numa situação bem pior, então eu foquei nisso, né? Não fiquei, assim, alimentando, né, aquela raiva, aquela ansiedade. Tentei ficar bem e isso foi muito legal, sabe? Porque aí, de fato, eu consegui aproveitar o meu aniversário. Bom, só que aí tinha toda a questão da viagem, né? O que que acontecia? A gente ia viajar no dia 2 de junho. Qual que era o destino da viagem? Nova York, gente, nada mais, nada menos do que Nova York. E só de falar isso pra vocês, eu fico até emocionada, assim, porque quem me acompanha, né, há muitos anos, assim, sabe que isso era uma coisa completamente distante, assim, pra mim, desde que eu era criança, nossa, eu não pensava nem em viajar, assim, pra outro estado, quanto menos, né, pra fora do país. Então, poder realizar, assim, um sonho mesmo é uma coisa, assim, muito incrível, muito gratificante e que eu tava esperando muito. Então, literalmente, a gente precisava testar negativo pra conseguir viajar. Eu comprei, né, a gente pediu testes, né, pra fazer em casa. Eu acho que eu devo ter feito uns 4 testes em casa, gente. Eu tava testando positivo até o dia anterior, que eu precisava fazer o teste da viagem. Então tava assim quase certo que a viagem não ia rolar, mas a mala tava pronta, tava tudo pronto. Só que cada dia a linha ficava mais fraquinha, sabe? Parecia que o vírus realmente ele tava saindo, eu tava me sentindo melhor, né? Aos poucos foi passando. Eu pensei, cara, vai dar negativo, vai dar certo, essa viagem vai acontecer. E o Jimmy estava negativo, gente. O nosso distanciamento funcionou de alguma forma, ele estava negativado. E aí eu até escrevi no Notion, assim, uma visualização de que eu testava negativo, que a nossa viagem ia ser perfeita, incrível, ia dar tudo certo. Enfim, aí chegou o dia da viagem, né? Fui lá no laboratório, morrendo de medo, nervosa, fazer aquele teste. Nossa, assim, ó, muita ansiedade. Ficava o tempo todo olhando pra ver se o resultado tinha saído. E aí, gente, o resultado saiu e deu negativo, gente. Eu simplesmente, assim, eu olhei aquilo, eu dei um grito, assim, tipo, caramba, deu negativo e a gente vai conseguir viajar, enfim. Foi muito, assim, foi uma sensação muito boa, sabe? Parece que eu fiquei, tipo, não, eu tive que passar por essa aprovação, por esse desafio pra eu poder viajar, então agora vamos aproveitar essa viagem, né? E aí eu já tava melhor, enfim, já tava bem pra conseguir aproveitar, né, de fato, o nosso passeio. E aí, então, embarcaríamos para Nova York. E então a gente começou a nossa viagem pra Nova York, que eu, assim, o caminho inteiro eu tava desacreditada, tipo assim, gente, nós vamos pra Nova York, o lugar de Friends, né, o lugar de várias séries, vários filmes acontecem em Nova York, então tem aquela coisa, assim, mágica, digamos assim, né? E a viagem foi absolutamente incrível. Foi uma viagem que a gente não teve perrengue a viagem inteira, até o último dia, que eu já vou falar o que aconteceu. Mas foi a única viagem até hoje que não aconteceu um perrengue, assim, uma coisa da gente se perder, ou enfim, de alguma coisa acontecer. Não, deu tudo muito certo, assim. Eu tinha planejado todo o roteiro pra cada dia antes. Planejei, assim, não pra cada dia, mas o que a gente ia fazer em um dia, né? Quais lugares a gente ia ir. Aí depois do dia a gente escolhia, né? E aí no fim a gente acabou seguindo bem esse roteiro, ele nos ajudou bastante. Mas a gente foi, assim, pra tanto lugar incrível, a gente foi em vários prédios, observatórios, né, que tu consegue lá no 100º andar, gente, é alto pra caramba, é muito alto, assim, que tu consegue ver, ter toda a vista da cidade, é uma coisa surreal, assim, eu fiquei até arrepiada de falar, assim, tu tá lá em cima, é uma sensação que não dá pra explicar mesmo. A gente foi num lugar que se chamava Summit, que era um lugar muito legal, que a gente tirou várias fotos lá, vou deixar, né, as fotos aí passando pra vocês, mas a gente foi lá, a gente foi no Empire State também, a gente foi no Central Park, e aí teve uma coisa que eu acho, assim, que era uma das coisas que eu mais estava esperando na viagem, que era visitar um cenário de Friends, né, que eles recriaram, né, não é o lugar onde foi gravado Friends, mas eles recriaram o apartamento da Mônica, o apartamento do Chandler e do Joey, e também recriaram o Central Park, né, o café. Então eu tava assim em êxtase total quando a gente foi fazer aquele passeio, porque quem me acompanha no Instagram sabe que a gente é completamente viciado em Friends, estamos assistindo pela milésima vez. Então foi incrível estar lá, e daí a gente conseguiu tirar foto só nós dois lá dentro, foi maravilhoso. A gente foi também na Estátua da Liberdade, enfim, vou deixando as fotos aí pra vocês de vários lugares que a gente visitou. Nova York tem muita coisa pra fazer e a gente foi, assim, muito bem recebido pelas pessoas lá, né? Tem gente, às vezes, que fica com receio de viajar pro exterior porque acha que não vai ser recebido. Até hoje, assim, não pode dizer que a gente teve uma péssima experiência em nenhum lugar, sabe? A gente sempre foi muito recebido, né? Também vai muito de como tu se comporta no lugar, cada lugar tem a sua própria cultura, os seus próprios hábitos, e é preciso respeitar isso, né? Mas as pessoas de lá, elas foram muito legais com a gente. Eu amei os nova-iorquinos, eles são muito alto astral, assim, cara, eu amei mesmo, queria muito ficar lá, nem queria mais voltar, né? Por mim já ficava um tempo lá, mas a gente conseguiu aproveitar bastante, a gente fez muita
muita coisa mesmo. Enfim, foi assim uma viagem dos sonhos. Fiquei muito feliz e muito grata por poder fazer isso, né? E foi um daqueles momentos, assim, eu lembro de quando a gente tava lá na Times Square, que eu tava olhando ao redor e eu pensei, caramba, assim, tudo que eu fiz valeu a pena, sabe? Enfrentar os meus medos, enfrentar a minha timidez, a minha insegurança, o meu perfeccionismo, né? Ter foco, disciplina, tudo que eu ensino aqui pra vocês, sempre é em prol de objetivos maiores, né? De coisas maiores. E uma das coisas que eu mais amo nessa vida é viajar. Então, assim, poder realizar esse sonho foi uma coisa muito gratificante e, enfim, é o que eu quero também ajudar vocês a realizarem, né? Então, esse foi, assim, o auge, né, desse ano, assim, realmente foi um ponto alto desse ano. Mas aí, como eu falei pra vocês, né, a viagem inteira não tivemos perrengue até a volta, né, pro Brasil, até o momento que a gente ia voltar pra casa. Eu falei pro Jimmy que esse perrengue que aconteceu, ele só aconteceu pra eu ter vontade de voltar pra casa, né, porque quando a gente ia embora, eu tava chateada de ter que ir embora. Eu não sou essa pessoa que viaja e fica louca pra voltar pra casa. Eu me adapto muito fácil aos lugares, então sempre que eu saio de casa, eu logo me adapto e eu amo aquele lugar e eu sempre quero ficar mais tempo. E não é porque eu não gosto da minha casa, eu amo minha casa, mas eu gosto muito de sair, eu não sou uma, né, por mais que muitas pessoas acham, né, que eu sou uma pessoa muito metódica e de rotina, não, na verdade é o contrário. Eu tive que desenvolver isso, essa questão de rotina, disciplina e tudo mais, porque eu sou o oposto disso, e isso me atrapalhava, né? Eu não seguia a rotina, não era organizada, né? Eu acordava cada dia em um horário, acordava tarde, dormia tarde. E se me deixar, né, o meu natural é isso, não ter rotina, só que a rotina é o que te traz resultados, é o que te traz conquista dos teus objetivos. Então, né, o fato é que eu viajo e eu quero ficar mais tempo lá. Aí aconteceu um perrengue que eu fiquei louca pra voltar pra casa, que era o que? A gente tinha, né, o nosso voo marcado ali pra gente voltar. Ele era para ser umas 10 da noite, a gente estava lá no aeroporto esperando. De repente nos falaram que ele tinha sido adiado para meia-noite. E aí daqui a pouco, tava chegando a gente lá, esperando, horas e horas esperando. Eles simplesmente falaram que o voo foi cancelado e não tinha, né, ainda um horário certo para sair. E a gente estava ali no aeroporto e em Nova York, gente, pelo menos, né, lá em Nova York, não sei se é em todos os Estados Unidos, as coisas fecham cedo. Então, tava tudo fechado no aeroporto, não tinha restaurante aberto, não tinha nada aberto, tava só nós ali esperando o bendito do voo, e aí nos falaram que ia sair no outro dia pela manhã, né? Então pensa ali um monte de brasileiro indignado, querendo voltar pra casa, né? Mas todo mundo foi super respeitoso, ninguém surtou nem nada, né? Porque nesse momento não tem o que fazer mesmo. A gente foi numa fila, né, de atendimento quilométrica, pra conseguir um hotel, né? Porque a companhia aérea teria que bancar um hotel, táxi e tudo mais pra gente passar a noite e voltar no dia seguinte pra pegar o nosso voo. Nós passamos, gente, meia hora, uma hora e meia, 2 horas, 3 horas na fila para sermos atendidos, porque era muita gente. Então pensa, vamos supor que era 300 passageiros, eles tinham que resolver um por um, o hotel que a pessoa ia ficar, tinha que reservar a vaga, tinha que conseguir táxi e assim por diante. Quando chegou na nossa vez, já não tinha mais hotel disponível, porque a companhia aérea, ela só disponibiliza um certo valor para alocar os passageiros em um hotel, e aí já tinha acabado o budget, basicamente não tinha mais grana para colocar, e aí boa parte das pessoas que estavam ali na fila não tinha mais, né, hotel bancado pela companhia aérea. Isso já era 3 horas da manhã, eu tava podre de cansada. E aí eu e Jimmy falamos, tá, vamos dormir ali no aeroporto, não adianta mais a gente nem tentar, né, conseguir alguma coisa, porque quando vê nem vai dar tempo, depois a gente voltar, vai ficar muita correria. E aí a gente teve que dormir no aeroporto, né? Então é assim, gente, um dia maravilhoso, divando lá na Times Square, no Empire State, no outro dia dormindo no chão, no chão do aeroporto, com uma cobertinha minúscula do avião que eles deram pra gente, aquele travesseirinho de avião, né? Pelo menos isso eles forneceram. Morrendo de fome, porque não tinha nenhum lugar aberto, e a gente não tinha coisa pra comer, né? Na verdade, eu tinha M&M's na minha bolsa, foi esse que eu comi. E as nossas malas, né, grandes, elas estavam no avião, dentro do avião, só que não tinha piloto para o avião sair, porque, enfim, caos da pandemia e tudo mais. Então, a gente dormiu ali, torcendo para o voo sair de manhã, e por sorte, o voo saiu de manhã, mas naquele momento tudo que eu queria era chegar em casa logo, então pelo menos, né, eu acabei indo com vontade de chegar em casa. Bom, e aí, gente, essa foi a nossa aventura, né, da nossa viagem de Nova York, que desde o começo, assim, foi assim, ó, aprovação atrás de aprovação, até a gente conseguir o visto no início do ano. O Jimmy tava com o visto vencido, a gente não conseguia data para renovar, só para 2023, assim, ó, foi um caos completo essa viagem desde o início pra gente conseguir fazer ela, sabe? Parece que era realmente assim, vocês querem mesmo fazer essa viagem, então vocês vão ter que passar por tudo isso aí.
mas a gente conseguiu, deu tudo certo no final. Junho foi basicamente isso. E aí, em julho, eu estava fazendo o quê, gente? Eu estava planejando o lançamento de um curso para empreendedoras, que é, assim, um objetivo de muito tempo que eu tenho, ajudar outras empreendedoras, né? Já são aí muitos anos empreendendo, depois de milhares de alunas. Eu sei que eu tenho muita coisa para ensinar para outras empreendedoras e já comecei a fazer isso lá no meu perfil, no @mmarianamz. Só que o que aconteceu, né? Eu estava ainda filtrando as coisas que eu conseguia ou não conseguia fazer nesse momento, né? E assim, eu acabei decidindo adiar o lançamento desse treinamento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Sempre que eu marquei uma data de lançamento, de curso, de algum projeto, eu sempre cumpri. Mas dessa vez eu acabei decidindo adiar. E o que me fez decidir adiar esse curso foi uma coisa que aconteceu, né, em julho, que como eu falei pra vocês, né, eu tive Covid e acabou atacando bastante meu pulmão, né? Depois disso eu fiquei muito sensível, assim, com relação à minha bronquite. E aí, o que acabou acontecendo? Asma, né? Na verdade, eu sempre confundo os termos, é asma mesmo. O que acabou acontecendo? Em julho, eu acabei tendo uma crise bem forte de asma, que eu nunca mais tinha tido, assim, fora quando eu tive Covid, né? Mas fazia anos que eu não ficava assim. Eu cheguei a ter que ir na emergência, porque eu tava com muita falta de ar, tosse, assim, o tempo inteiro, mesmo usando minha bombinha. Então, assim, foram 2 semanas que eu fiquei bem mal mesmo, eu não conseguia, gente, sair da cama. De tão mal que eu tava, assim, com falta de ar, eu não conseguia levantar da cama pra fazer alguma coisa, eu não conseguia tomar banho, sabe? Esse era o nível que eu tava mal mesmo. E aí, nesses dias que eu fiquei doente, né, eu descansei e tudo mais, né, acabei tirando essa pausa forçada, digamos assim. E aí foi quando eu refleti mais ainda sobre mais coisas das quais eu teria que abrir mão para de fato focar em mim, né? Então eu decidi adiar esse curso. Eu sinto que essa pausa serviu para que eu pudesse reavaliar mais coisas, né? Enfim, adiar mais projetos. E foi bem importante isso para mim também. Mas nesse mês de julho, fora, né, essa questão da bronquite, do treinamento e tudo mais, foi um mês que a gente saiu bastante para trabalhar em cafés. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu tô sempre postando lá no Insta que eu sempre saio para trabalhar, para sair um pouco do ambiente, né? Não ficar sempre trabalhando no mesmo lugar. Então eu acabei saindo para cafés para trabalhar, eu consigo focar muito. Tem gente que até fica perguntando, mas Mari, com barulho tu consegue focar? E eu sou, na verdade, uma pessoa que foca com barulho. Eu não consigo ficar no silêncio completo. Silêncio é uma coisa que me dá uma agonia, assim. Eu sempre tô ouvindo música e quando eu tô em café e tem barulho das pessoas, assim, e tudo mais, eu consigo focar total, gente. Quando eu saio pra trabalhar, eu faço, às vezes, em 3 horas, algo que em casa eu levaria o dia inteiro. Então, isso pra mim é bem importante. Eu gosto de alternar entre home office e café. E eu também recebi uma amiga aqui em casa, que foi muito legal, a gente passou um final de semana aí bem legal, a gente saiu, é uma amiga que a gente se conhece desde os 3 anos de idade, então é uma amiga de longa data, a gente tinha ficado aí uma década sem se ver quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, então já faz um tempo agora que a gente retomou contato e aí foi muito legal ela visitar aqui a nossa casa de novo. E aí nós vamos para agosto, como eu falei, eu coloquei muito esse foco em cuidar de mim, né, em fazer coisas por mim para eu conseguir descansar a minha mente. E aí eu fiz uma coisa que eu queria fazer há muitos anos já, na verdade, que era ir em um spa. Pela primeira vez, eu fui só fazer uma massagem, ainda vou fazer outras coisas. Eu queria conhecer primeiro o espaço, conhecer as pessoas lá. Mas eu fui lá fazer uma massagem e foi muito legal. A gente me sentia assim, nossa, maravilhosa, né? Cuidando de mim e tal. Mas foi muito legal, assim, eu consegui aproveitar bastante. E aí a gente tirou também um tempo pra visitar a nossa família lá no Rio Grande do Sul, que já fazia aí muitos meses que a gente não ia. Então a gente foi uns 15, 16 dias lá com a nossa família. Eu revi as minhas amigas, foi muito legal. A gente saiu pra tomar café, né? Como sempre. Também aproveitei bastante com a Nina. A gente passou muito tempo juntas, assim, então foi muito especial. Ela também ama o Jimmy, gente. Ela gosta mais do Jimmy do que de mim. Então, assim, ó, quando ele tá lá, é grude completo com ele. Ela nem lembra que eu existo quase. Mas enfim, né, a gente aceita só. Mas foi muito legal também, a gente conseguiu aproveitar bastante com a nossa família, consegui descansar, isso me fez super bem. Mas eu não tava lá só descansando, né, na verdade eu trabalhei muito lá, mas tava num ambiente diferente, enfim, trabalhava bastante durante o dia, de noite consegui aproveitar mais, no final de semana também. Então foi bem legal. E aí depois, né, finalmente voltando pra rotina, como tu pode ver, esse ano ele teve aí muita coisa acontecendo fora da rotina, né? A gente viajou muito esse ano, a gente passou muito tempo realmente fora de casa. Então, por conta disso, nunca tinha assim uma rotina certinha nesses momentos, né? Quando tá viajando e tudo mais, não segue a tua rotina normal. Eu senti que tava assim, no momento de eu focar bastante na minha rotina saudável, né, na minha alimentação, na minha atividade física.
e isso me faz muito bem, assim, então eu tô bem animada, assim, pra realmente focar nisso, sabe? Eu tô com alguns objetivos pra mim em relação à academia, então eu tô cuidando bastante da minha alimentação, né, de forma equilibrada. E eu, assim, gente, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser magra, né, ou pelo menos eu ter um corpo magro, digamos assim, eu sou aquela famosa falsa magra, né? Eu tava com um percentual de gordura muito alto, só que às vezes não parece, né? Mas realmente era uma coisa que eu precisava cuidar. Então, não tem um motivo só estético, digamos assim, mas também um motivo de saúde, né, que eu preciso cuidar. Então, isso é bem importante. Agora estamos aí, né, no foco. E agora, então, nesse momento, nós chegamos ao momento atual. Então, o nosso foco tá na academia de protagonistas, né, que a gente vai abrir nesse novo formato. A gente reformulou aí para conseguir trazer mais resultado para as nossas alunas, para que consigam mudar os seus hábitos, né, ter foco, disciplina e atrás dos seus objetivos. Então, eu tô muito animada com a abertura da academia, com o nosso workshop, que vai ser incrível, gente. Eu tô preparando, além do material visual, né, que a gente tem ali na aula, a gente tem os exercícios. Então, cada aula vai ter um caderno de exercícios e vai ser simplesmente incrível. Então, já se inscreve aí, se ainda não garantiu a tua vaga. E foi isso, gente. Falei pra caramba. Se me deixar falar, ó, eu falo. Mas acho que foi legal aí pra vocês, né, se interarem do que tá acontecendo aí, o que aconteceu nesses últimos meses. Muitas coisas boas, muitos perrengues também, mas é isso que é a vida, né? Nada nunca é perfeito, a vida é feita de altos e baixos, e o que a gente pode fazer é tentar lidar da melhor forma possível com cada coisa que acontece, né? Eu sempre tento, assim, buscar ter resiliência, sabe? Não me deixar, assim, jogada no chão sem fazer nada, né? Porque a gente tem vários momentos, né, em que as coisas não vão estar exatamente da forma que a gente gostaria. O que a gente precisa fazer é, como meu pai sempre fala, né? Não se deixe abalar, coloca a cabeça pra cima e se esforça para fazer o melhor daquela situação, né? Então, nem todos os dias vão ser incríveis, produtivos, animados. É claro que não, todo mundo tem dias ruins, mas a gente tem que tentar fazer o melhor que pode, né? Não só reclamar, mas de fato agir por aquilo que a gente quer. E é isso, então. Já falei muito, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, que foi um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer. Me fala aqui se tu gostou, se tu já sabia de tudo isso que tinha acontecido. Mas é isso, então eu espero vocês aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo e muito obrigada por assistir.